Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha gente, o nosso tópico, né, o nosso novo conteúdo, nós vamos trabalhar além da reportagem, né, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas questões de trânsito dentro que será abordado em uma reportagem, tá bom? O tema é transitar com segurança. Vocês já imaginaram uma cidade bem movimentada, cheia de carros, de bicicletas, de motos, de pessoas, sem ter uma sinalização, sem ter um semáforo, sem ter uma faixa, sem ter nada? Vocês já imaginaram isso? Pois é, seria bem perigoso, seria bem desorganizado, seria sim terrível, né? Então, por isso, os sinais, né, que servem para nos orientar, né, em relação ao trânsito, aqui tem alguns, né, representando essa orientação, esses sinais. Aqui tem um semáforo, né, que é bem conhecido, que organiza bastante o trânsito, quem pode passar, quem não pode, quem a vez de parar, né? A faixinha mostrando que é proibido ultrapassagem, né? O pare, o lugar que o pessoal anda de bicicleta, o ambientezinho ali que eles podem transitar, proibido buzinar. Então, várias placas aqui que indicam, e além de outras, né? Tem várias outras que eu sei que vocês conhecem também. Tá certo, pessoal? Então, assim, torna o trânsito mais organizado e possivelmente mais seguro. E de acordo com a necessidade, né, nós sabemos que bem antes de existir toda essa questão da organização, é, vai mudando de acordo com a necessidade. Né? E nós sabemos que bem antes dessa organização não era assim. Então, você vai nas rodovias, bem mais movimentadas, então tem que pensar em uma forma de mudar o trânsito para não ocorrer acidentes. Então, pensar em uma forma. Então, mudaram algumas vezes para poder ir tentando adequar a medida da necessidade, né? Muitos carros, as carros foram aumentando, os pedestres foram aumentando. Então, tudo isso, de acordo com a necessidade, vai mudando também a forma de se organizar no trânsito, tá bom? Então, vamos lá. Eu disse a vocês que vocês vão conhecer um pouquinho, vão aprofundar o conhecimento de vocês a respeito dessa questão de trânsito em uma reportagem. Então, vamos só relembrar aqui o que é uma reportagem, tá certo? Reportagem é um texto aprofundado sobre determinado assunto. Nós sabemos que para redigir uma reportagem, que para escrever uma reportagem, o repórter, né, responsável por isso, a pessoa responsável por isso, ela vai atrás de várias informações. Vocês já imaginaram? Se para escrever essa reportagem aqui ele tivesse só pensado um tema e feito ali tudo? Será se realmente saiu um texto bem informativo? Porque a ideia da reportagem é informar. Só que ela procura os fatos antes, durante e às vezes querem até alguma coisa que poderá acontecer depois, né? Então, por isso que é um texto aprofundado. E é um texto grande, né? Grande em relação à notícia. De repente tem 2, 3, 4 páginas, vocês podem observar isso em revistas. Quando vocês estiverem vendo alguma reportagem em revista, ela é bem grande. E no livro de vocês tem algumas reticências, então significa que ela foi diminuída e pegou as informações ali principais para que não prejudicasse o entendimento de vocês, tá bom? Apresenta imagens, infográficos, parágrafos, vozes de outras pessoas e aspas. Essas vozes de outras pessoas que são utilizadas na reportagem é para justificar, né, o que o autor coloca, o que o repórter coloca. Então, para justificar que a fala dele é realmente verdadeira, que ali procede, né, e para garantir uma reportagem verídica e eficaz, ele coloca as vozes de outras pessoas entre aspas, tá certo? Porque a aspa ela vai destacar, ela vai dar realidade àquele texto e vai dar veracidade. Então vai dizer que o texto é realmente verdadeiro, está comprovado, tem falas de especialistas, né? No texto tem falas de especialistas, pessoas que realmente entendem esse conteúdo. E qual é o conteúdo que nós vamos falar? A CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro, que é a reportagem que tem no livro de vocês.
Lá no livro, a reportagem ela está maior. Aqui eu coloquei apenas um link para que vocês já vão mostrar o slide que tem. Então, o que é Código de Trânsito Brasileiro, né? E quando surgiu? Olha aqui, eu peguei só alguns detalhezinhos para vocês poderem entender direitinho como foi, tá bom? O Código de Trânsito Brasileiro que conhecemos hoje surgiu em 1997. Desde então, à medida que mudam as tendências, né, no que se refere ao trânsito, o CTB vem sendo atualizado na tentativa de se adequar aos contextos de cada geração. Eu disse isso a vocês no início, né, na introdução. O que nós temos hoje, ele foi atualizado em 1997. Mas se de repente houver necessidade, se eles perceberem que há uma necessidade de colocar uma outra forma de organizar, né, o código, eles vão mudar com certeza, vão fazer essa adequação, visando a organização, visando vidas, visando, né, organizar o trânsito direitinho. O CTB é basicamente o conjunto de normas de trânsito do Brasil. Nele encontramos todos os nossos deveres e direitos como cidadãos, desde a conduta adequada que devemos adotar no trânsito até os valores que serão cobrados por cada tipo de infração que porventura viermos a cometer. Tá certo? Já pensou? Você comete uma coisa lá no trânsito e tudo mais? E aí aqui vai estar explicando direitinho, né? Como você deve se comportar, mas se acontecer de cometer algum erro, alguma coisa, aí tem que responder, baseado no CTB. Bom, pessoal? Então aqui é o link do texto que tem no livro de vocês. Aqui vocês verão a reportagem completa. Se vocês pesquisarem, vocês verão essa reportagem completa. E o contexto que eu coloquei aqui foi o que nós já debatemos, tá certo? Que esse texto aqui trata-se de uma reportagem que vem falando sobre o CTB, sabe? Sobre as leis de trânsito brasileiras. Tá certo, pessoal? E a nossa atividade, nosso livrinho de português 2, tá? Página 26 até questão 6 da 29. Só lembrando que a atividade não é grande. O texto da reportagem, que ele é um pouco extenso, mas a atividade em si não é grande, tá certo? Então, vocês leiam o texto inteirinho para entender os detalhes, para entender o que é a CTB, tem mais outros detalhes, inclusive tem até um trecho, né, bem interessante no livro, que ele diz que, bem antes, que foi até retirado esse trecho da CTB, que ele diz que bem antes era colocado lá, né, como um direito dos mototáxis, dos taxistas, se uma pessoa fosse entrar no táxi e aí a pessoa tivesse alguma doença contagiosa, ou estivesse embriagado, ou alguma coisa assim, os taxistas eles poderiam recusar essa pessoa entrar no seu veículo, mas foi retirado porque era um absurdo, né? E eles entenderam que não era correto ter uma lei dessa forma, ter uma regrinha dessa forma, então foi retirada. No texto vocês inclusive fala sobre esse acontecimento, tá certo? Responda a atividade, em breve a gente corrige, tá certo? Então até a nossa próxima aula.